Em One Piece, com certeza, um dos, se não até o momento, o pelo menos top 3 inimigos mais poderosos e mais complicados que o Luffy já enfrentou, provavelmente pode colocar na lista, que é o Katakuri, que é basicamente um dos últimos inimigos que o Luffy enfrentou recentemente e quer dizer, o que eu digo que enfrentou recentemente à altura e que é basicamente o imediato, né, o vice da Big Mom, que é a própria Yonkou dos doces. O Katakuri é o filho mais velho e por isso ele é um dos que enfrenta o Luffy na sua jornada com a sua incrível e, na minha opinião, uma das mais criativas frutas, a Mochi Mochi no Mi, que é basicamente, como o pessoal gosta de chamar, né, uma Gomu Gomu no Mi melhorada, uma fruta ainda melhor do que a do Luffy, porque tudo que a do Luffy consegue fazer, o Katakuri também consegue fazer. E basicamente o vídeo vai ser sobre ele, sobre as habilidades dele e sobre todas as capacidades que esse homem Mochi nos mostrou e que ele consegue fazer. Pra quem não sabe, Mochi Mochi no Mi nada mais é do que uma fruta de mochi, e pra quem não sabe o que é mochi, é como se fosse um bolinho de arroz que é feito no Japão, é um bolinho pegajoso, é uma massinha basicamente, imagine uma fruta feita de massa pegajosa. E é basicamente essa a fruta do Katakuri. Parece ser algo bobo, mas graças à criatividade do personagem e graças à genialidade do Oda em fazer essa fruta, não é nada fraca. Bom, começando a falar sobre o Katakuri. O Katakuri tem fucking 5 metros de altura, o cara é uma muralha, o cara é gigante. Ele usa umas roupas meio... parece estilo punk, tá ligado? Aqueles malucos que vivem em bar, que tem uma jaquetinha assim de gangue e os caras é igualzinho. E ele tem um cabelo meio vinho, sabe? Meio um vermelho meio escuro. Tem algumas, aparentemente, tatuagens no seu corpo, com listras rosas meio avermelhadas. E fora todos os hacks que ele possui. Ele possui o hack da observação avançada, ele possui o hack do armamento, que provavelmente vai ser avançado também. E o hack do rei, que não sei se o hack do rei é avançado, pelo menos não foi mostrado, mas eu posso estar falando bosta, ele deve ter sim o hack do rei avançado, mas isso eu não sei. Enfim, ele possui os 3 tipos de haki, não é à toa que ele tem um dos melhores tipos de haki da observação, tanto é que ele consegue antecipar 3 segundos no futuro, ele consegue ver 3 segundos no futuro, assim podendo esquivar de todos os ataques do Luffy. Tanto é que no combate entre o Luffy e o Katakuri, ele consegue fazer uma técnica dele, né, que ele consegue se transformar em Mochi e os socos do Luffy passam por ele, dando a impressão que ele era do tipo Logia. E pelo que falaram, né, não sei se isso é confirmado, mas dizem que o Oda ia sim fazer a Mochi Mochi ser uma fruta do tipo Logia, mas depois ele acabou mudando para um tipo Paramecia especial. Muitas pessoas falam que é Paramecia normal, mas eu ainda acho que o Oda quis deixar como Paramecia especial porque é uma fruta especial. E enfim, o Katakuri, ele tem também uma arma que ele guarda dentro do corpo dele, afinal ele é feito de mochi, chamada Mogura, que inclusive Mogura significa mais ou menos Deus da Terra, né, o dragão da Terra, desculpa, significa dragão da Terra, e é uma observação, uma curiosidade legal, né, um detalhe legal sobre isso. E, enfim, é um tridente basicamente, parece uma lança, mas é um tridente que ele utiliza para fazer inclusive um dos golpes dele. E, enfim, vamos começar a falar, se aprofundar mais ainda sobre o Katakuri. Eu vou começar falando sobre todas as habilidades do Katakuri usando a sua fruta, o quanto ele conseguiu masterizar tudo, desde o haki até a fruta dele, apenas usando o seu próprio esforço e sem nenhum talento, sem nenhum dom, e isso eu acho uma coisa também completamente notável em relação ao personagem. Mas, enfim, vamos começar. Primeiro temos o Willow Mochi, ou Salgueiro de Mochi, que é basicamente uma habilidade onde o Katakuri consegue transformar a perna dele em mochi. Ele cria vários tentáculos de pernas que lembra muito um salgueiro mesmo, e ele consegue não só usar esses tentáculos, né, com a perna dele feito de várias pernas para pisotear no Luffy, quando ele consegue ativar o haki literalmente nas suas pernas e dar ainda mais dano no Luffy ou no seu oponente. Fora essa, entre aspas, intangibilidade que o Katakuri tem pelo fato de que ele consegue antecipar e se transformar em mochi. Então a gente poderia dizer assim, entre aspas, um efeito Logia. Depois disso a gente tem as balas de mochi, né? As bullets mochi, que são basicamente balas feitas de mochi. O Katakuri ele faz uma arminha com a mão, basicamente, e ele lança dessa arminha do dedo dele umas bolas feitas de mochi que ele imbui com hack, e essas bolas dão muito dano, parecem exatamente balas, dão acho que um dano muito aproximado ou talvez até superior a balas convencionais. Provavelmente são superiores, até porque o Luffy, ele geralmente não sofre pra tomar dano de bala, e ele sofreu um puta dano. Tanto é que ele teve que defender com o hack de armamento dele também. Depois disso, a gente tem uma metralhadora que o Katakuri faz, basicamente com a mão dele. Em vez de fazer esse dedinho com uma arma, ele faz basicamente uma metralhadora, e dela ele lança várias balas de mochi, que também é um golpe ainda melhorado daquele lá, e também é muito forte.
É um golpe muito poderoso, é isso. Depois a gente tem um golpe que o Katakuri, ele utiliza a Mogura para fazer, ele basicamente pega a Mogura na sua mão e ele usa o próprio mote dele para rotacionar a Mogura, e ele usa um ataque giratório com a Mogura, que eu acho um ataque extremamente apelão também. Não é à toa que o pobre do Luffy acabou sofrendo muito na mão dele. Depois a gente tem um golpe do Katakuri, que basicamente ele cria uma espécie de tentáculo de mote, né? Ele pega o usuário com mote, ele gira e joga no chão. Então, ele utiliza da fruta dele, que já é pegajosa por ser mote, né? Por ser uma massa de arroz, e ele pega o usuário e joga no chão. Bom, depois a gente tem o Flowing Mote, né? Que é basicamente... Ele faz, mano, um mar de mote, basicamente. Ele coloca a mão no chão e ele usa do seu mote pra criar uma espécie de ondas feitas por mote que levam o inimigo pra longe. E eu esqueci de falar, mas um detalhe importante é que o Katakuri já tem, acho que isso já tá até um pouco na cara, né, mas o Katakuri, ele já tem a sua fruta despertada, e acho que também por isso que ela é tão masterizada assim, é tão mais forte. Depois a gente tem essa habilidade que é chamada de Mirror Mote, ou Espelho de Mote, né, mas eu acho que não sei essa habilidade certa, mas como eles estavam no mundo dos espelhos, até que faz sentido. O Katakuri, ele usa o mote dele pra criar uma espécie de bolo gigante, e ele vai empilhando as massas de mote em cima do usuário, até criar uma espécie de bolo gigante. Depois a gente tem o Rainfall, ou Chuva de Mote, que é basicamente aquela habilidade do Luffy, né? O Gatling Gun, que ele basicamente dá vários golpes, é basicamente isso, só que cada coisa ele cria, né, um mote, e esse mote dá vários golpes no Luffy ou no seu usuário, no seu oponente. Eu tô dando um exemplo do Luffy porque foi o Luffy que mais sofreu na mão dele, então eu uso o exemplo do Luffy porque provavelmente as cenas também devem estar mostrando o Luffy. Mas enfim, ele cria vários motes e utiliza para atacar seu oponente. Depois a gente tem uma habilidade que, se não me engano, não foi nomeada, mas ela seria, tipo, nomeada como melhor que o Hawk Gatling do Luffy. Que basicamente, para quem não sabe, o Luffy ele tem aquela habilidade, né, que ele consegue fazer uma metralhadora de socos, e ele reveste com o Haki do armamento, e o Katakuri faz exatamente isso. Ele reveste os seus punhos com o Haki do armamento, ele cria aqueles mesmos tentáculos atrás das costas dele e dá vários socos com esse golpe, que ele basicamente pegou do Luffy, ele só usou pra falar que ele é muito mais forte que o Luffy, e é isso. Depois, continuando essa linha de sou melhor que você, a gente tem o Elephant Gun, né, do Luffy, que é aquele golpe que ele cria. Ele ativa o Gear Third, né, que ele usa aquela mão gigante dele imbuída com Haki e dá um soco, só que o Katakuri fez um ainda maior. Então é basicamente isso, é uma habilidade superior à do Luffy. E também para mostrar que ele consegue fazer todas as habilidades que o Luffy consegue. Depois tem o Grizzly Magnum, que também é a mesma coisa, o Luffy faz tipo o Gomu Gomu no Bazooka dele, só que imbuído com Haki do armamento e com o Gear Third, e o Katakuri faz a mesma coisa, só que ainda maior. Depois tem o Elephant Gatling, né, que é tipo o Gatling Gun, só que com o elefante, porque é um braço gigante feito de mote, e como sempre o Katakuri faz um golpe ainda maior. Depois a gente tem um golpe do Katakuri, que ele basicamente cria duas rosquinhas gigantes e flutuantes de mote, e é basicamente esse o golpe por si só. Só que depois disso, ele pega e faz vários socos saindo dessas rosquinhas. No caso, até então foi mostrado duas, mas imaginei que ele conseguiu fazer mais. E ele acerta a pessoa, dando vários socos na pessoa. Seguindo essa linha de raciocínio, ele usa o mesmo ataque que eu acabei de descrever para vocês. Ele cria duas rosquinhas e dá vários socos, porém ele ativa o Haki do armamento nas mãos para dar mais dano. Depois disso, a gente tem uma espécie de agarrão, né? Ele bate as palmas, ele cria palmas gigantes de mote, ele pega o usuário e... Desculpa, ele pega o usuário não. Ele pega o seu inimigo e maceta ele, batendo palma. Basicamente, é esse o ataque dele. E depois ele reveste com Haki de armamento e faz a mesma coisa. Depois tem o Chestnut, ou castanha de mote. Seria mais ou menos traduzido para isso. Que ele cria basicamente uma bola de mote com vários espinhos, ele reveste com Haki de armamento e lança todas essas bolas esses espinhos, né, na direção do seu oponente. Depois a gente tem o Mote Anemona, que é basicamente um golpe onde ele cria várias bolas de mote no ar e todas elas saem socos dela, e ele pode revestir também com Haki de armamento e dá vários golpes. É a mesma coisa. Basicamente todos os golpes do Katakuri se resumem em criar coisas relacionadas a mote que sejam grandes, reveste com armamento e mete a porrada. É bem nesse estilo mesmo. Depois a gente tem o Buzz Cut Mote, que é basicamente ele cria uma espécie de clava na mão dele, feita de mote gigante. Ele reveste com um Haki de armamento também, e ele afunda a pessoa no chão, esmaga a pessoa como se fosse uma barata. E por último, eu acho que talvez o golpe mais forte dele, por isso que eu deixei por último, é o Burning Mote, né, o Yaki Mote, que é basicamente
uma habilidade onde o Katakuri pega e lança a mão dele exatamente igual o Red Hawk do Luffy, só que dessa vez ele joga a mão dele de verdade, ele desprende a mão dele do corpo e ele não estica ela. E a mão vai até o Luffy e por conta da velocidade, né, da temperatura que ele leva do Mochi, ele consegue criar chamas no punho e essas chamas, as mesmas responsáveis por causar um dano avassalador. Enfim, eu acho que todas essas são as habilidades do Katakuri, pelo menos as que eu achei, essas que eu lembro que foi mostrada no anime e no mangá. E o Katakuri por si só é um personagem extremamente forte, extremamente roubado, mas que eu imagino que tenha muitos fãs, porque, por exemplo, eu gosto muito desse personagem e é um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, é um vídeo falando sobre ele, afinal, ele tem tanto em comum com o nosso protagonista. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre ele, sobre como funciona o personagem e, bom, vejo vocês no próximo vídeo. E